Gente, estou muito feliz de estar aqui e compartilhar algo do Senhor. E eu espero que Deus traga algo, como o Cris mesmo falou, algo preciso. Eu tenho procurado muito uma direção clara do Senhor. Eu sempre faço uma oração antes de começar qualquer palavra no meio da adoração. Eu falo: Deus, não deixe eu atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer. Eu acho que a pior coisa que tem é quando nós entramos em algo que Deus quer fazer. Se entrar a nossa vontade, o nosso desejo, ou uma palavrinha do que eu acho, do que eu penso que tem que ser, então a gente pode errar o alvo. Mas quando eu falo: Deus, não deixa eu atrapalhar não, deixa eu só ser o seu instrumento, a sua boca, então é Ele que está no controle de tudo, amém? Então um grande segredo, tá? Agora eu vou contar os bastidores. Um grande segredo de uma boa pregação é você falar: Deus, não deixa eu subir no púlpito, não deixa eu falar algo que eu acho, mas que seja somente o Senhor, amém? E o Cristo conversou comigo sobre essa palavra, é uma palavra de lealdade, e é uma palavra muito específica, e nós temos conversado acho que desde o ano passado, e nós estamos procurando um tempo certo, um momento que Deus vai preparar, para a gente estar falando disso, e Ele preparou esses 2 dias, amém? Que coincidiu na Páscoa, quando nós marcamos, eu nem sei se o Cristo sabia disso, mas era Páscoa, a gente nem se tocou desse ponto. Mas fala de Deus, lealdade fala de uma das essências do Senhor, faz parte da natureza do Senhor, amém? Então quem já ouviu aquela frase de caminhão assim, ó, Deus é fiel, vocês já viram? Ele é fiel mesmo. O problema às vezes é o motorista que não é fiel, né? O cara coloca lá, né? Principalmente os homens colocam no carro: Deus é fiel. Daí na primeira fechada, o motorista deixa de ser fiel a Deus, né? Já profetiza algo na vida do cara não muito legal, amém? Se tem alguns homens assim, eu não sei o que acontece, né? Aleluia. A palavra de lealdade, ela veio com a palavra rema num tempo para nós, a Poema. E desde lá nós temos, a cada ministração, sabe, nós sempre gostamos de enfatizar, bater nessa tecla, porque eu entendo que lealdade é a principal qualificação de qualquer ministério. Eu não vou trazer aqui para vocês uma palavra: ai, que palavrinha legal, que palavrinha gostosa, essa palavrinha me deu ânimo, mas eu estou trazendo uma palavra que vai trazer uma qualificação, vai trazer uma chave essencial para vocês construírem algo, amém? É uma ferramenta essencial para qualquer ministério. Então essa palavra veio através de um rapaz que pregou em São José, chamado Dag Heward-Mills. Eu não sei falar inglês, tá, gente? Eu coloco o nome dele só para ficar mais bonita a pregação, mas ele veio dando, como eu gosto de falar, o spark, ele deu a faísca desse tema. E nós começamos a estudar e eu ministrei bastante sobre isso em vários lugares, mas a palavra ela nunca é a mesma. Eu nunca consegui ministrar uma mesma palavra em um lugar. Já conseguiu fazer isso, Cris? Ela nunca sai. O pessoal fala assim: eu sou pastor casamenteiro na Poema, então eu fiz uns 25 casamentos, e nenhum casamento saiu igual. Agora é incrível como Deus sempre conduz, né, para um ponto. Se alguém quiser casar, depois converse com o Cris, não comigo, né? Tô fora, né? Então a palavra nunca é igual, nunca é a mesma. Então eu tenho certeza que a lealdade, quando ela fala do Senhor, ela é a mesma, mas quando nós vamos falar na prática, no ministério, eu acho que Deus vai conduzir para algum ponto. E é legal de eu poder ministrar isso aqui, porque se eu prego na Poema, alguém vai falar: ah, ele está falando isso porque ele sabe o que aconteceu. Eu não sei nada do que aconteceu aqui, gente. Então, se alguém sentir dores aí, briga com o Espírito Santo, não comigo, amém? Eu não tenho culpa disso, né? Porque sempre tem aquele assim: eu acho que o pastor conversou com ele, olha lá, ele falou aquele negócio, foi por minha causa. Eu não sei de onde o pessoal tira essas coisas assim, mirabolantes assim. É o Espírito Santo, amém? Então, ela é uma qualificação essencial de qualquer ministério. E eu acho que o grande problema de lealdade, alguns lugares que eu fui ministrar, quando você falava: ó, nós vamos falar sobre lealdade, já tinha uns caras que falavam: já sei que vai vir. Por muito tempo, a lealdade foi ministrada de uma forma errada. A lealdade foi passada como algo relacionado ao militarismo, algo como ao que o pastor falava, você abaixa a cabeça e obedece. A lealdade, ela não é cega, ela não é burra, muito pelo contrário, ela é muito sábia. A lealdade traz uma qualificação, como eu disse, para o ministério. E talvez o erro que muitas pessoas ministraram sobre lealdade, ou porque muitos têm medo dessa palavra, é porque ela foi passada como uma lei. Olha, você é obrigado a ser leal. A lealdade ela foi imposta, quando na verdade ela não tem que ser exposta, quando na verdade
o Espírito Santo de Deus gera uma lealdade dentro de nós. Por que ele gera? Porque, como eu disse antes, lealdade faz parte de uma das essências do Senhor. Deus é fiel, amém? Lembra da frase caminhão? Essa frase não foi o caminhoneiro inteligente que colocou. Na verdade, ele tirou da Bíblia essa frase. Deus é fiel. Então nós vamos falar de fidelidade, lealdade, nós vamos entender tudo isso. Abra sua Bíblia em Jeremias 9, no versículo 23. Gente, que cheiro de churrasco é esse? Meu Deus do céu, no meio da adoração eu falei: Senhor, o que estás fazendo comigo? O que é isso? Então, Isaac está lá? Não? Por que vocês fazem isso com o pregador, cara? Pregação ia durar 3 horas, agora não sei quando ele vai durar menos, eu acho. Né? Esse cheiro assim é terrível. Jeremias 9, versículo 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. Pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Então, Deus está nos falando que não adianta o dinheiro, não adianta a sabedoria, não adianta a força. Sem conhecê-lo, essas coisas não adiantam. Se você conhece o Senhor e você tem dinheiro, então seu dinheiro pode ser usado com sabedoria. Se você tem posse, se você é um empresário, então você pode usar isso em prol do reino. Mas se você não conhece o Senhor, se você não o compreende, se você não o conhece, talvez alguém cumpra o que diz em Eclesiastes: ao que agrada, como é que é? Deixa eu lembrar o versículo. Ao que não agrada ao Senhor, Deus o encarrega de armazenar riquezas, para que este o dê a quem o agrada. Então olha só, quem não conhece o Senhor, talvez Deus o abençoe bastante, para que esse possa dar para aqueles que agradam ao Senhor. Amém? Vocês já leram esse versículo? Eu não lembro de cabeça qual a passagem, mas está em Eclesiastes. Você pode ler lá, é rapidinho, na noite você consegue ler inteiro. Amém? Então olha só: mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. Não tem nada melhor que nós possamos fazer do que conhecer ao Senhor, de conhecer a natureza dEle, conhecer a essência dEle, porque quando nós passamos a conhecê-lo, nós podemos manifestá-lo também, amém? Então, eu tenho 2 pontos dessa palavra. Amanhã eu quero falar bastante sobre a natureza do Senhor, mas hoje eu quero falar a parte prática da lealdade. É a parte mais doloridinha, sabe? Porque quando você fala de ser leal ao Senhor, todo mundo, amém, eu vou ser. Mas quando você fala ser leal aos homens que Deus coloca sobre a sua vida, daí da pessoa já não gostei. Eu lembro até hoje quando o meu pastor Leandro, ele foi pregar na frente de uma fábrica. A fábrica estava fechando e arrumaram um caminhão para ele. Pensa nisso, um caminhão. O Leandro subiu no caminhão, foi pregar. Só que quando você vai pregar numa fábrica assim, só vai os crentes. Daí quando chegou os crentes, o Leandro começou a falar, falou: gente, se o seu chefe precisar de você, ele pode contar com você? Porque se você é o crente aqui da fábrica, você tem que fazer a diferença. Se ele falar assim: eu preciso de alguém para trabalhar, fazer essa peça aqui de última hora, ele pode contar com você? Daí a gente já viu os crentes levantando e indo embora. Não, esse cara aí está falando heresia, não sei o quê. Porque era o ponto que doía, sabe? Aquele pontinho dodói dos caras. Não, que isso, a galera achou que o Leandro vinha para falar mal da fábrica, mas veio falar para os caras, falou: e aí, a fábrica está ruim, a fábrica está quebrada, e o que vocês estão fazendo? Vocês estão orando, vocês estão honrando os seus chefes? Daí os caras levantaram, falaram: tudo errado esse cara aí, ó. Não quero mais saber desse pastor aí, e foram embora. Então, hoje eu queria mais falar da palavra lealdade, relacionada àquilo que envolve o nosso ministério. Como eu disse, eu vou enfatizar isso, é uma qualificação para a conclusão, para o exercício de qualquer ação que você tenha dentro da igreja. A manifestação do seu ministério na igreja: mas eu varro o chão, isso é um ministério. Gente, eu fiz de tudo na Poema, eu acho que ainda faço. É muito bom, limpo o banheiro, varri, eu fui sentinela, ficava olhando o carro. Fui o cara do data show. Pensa num cara que não sabia passar a letra das músicas. Daí às vezes o músico estava cantando, ele não sabia qual que era a próxima frase, ele olhava para o telão assim, ó. Eu olhava e falei: meu Deus do céu, se eu errar a letra agora, eu nem conheço a letra. Pensa, gente, eu já fiz de tudo. E Deus foi me ensinando.
em cada área. Em cada área foi sendo provada também a minha lealdade, eu fui sendo trabalhado. Daí hoje alguém pensa, mas como é que você faz isso? Eu falo, irmão, mas tem todo um trajeto. Vamos lá, eu vou junto com você nesse trajeto. Você topa? Não topo. Então vamos lá, abra sua Bíblia em Atos 3, versículo 3. Eu vou correndo assim mesmo, hein, gente? Não vamos perder tempo, não. A lealdade, para todos aqueles que querem exercer algo no Senhor, ela é um elemento essencial. Ela é algo que tem que estar nas suas ações, nas suas palavras. Lealdade não é algo bonitinho, gente. Lealdade é essencial para a conclusão de qualquer trabalho. Atos 3, versículo 3, tenho certeza que você conhece essa passagem. Diz assim, vendo Pedro e João, que iam entrar no pátio do templo, veio um homem e lhe pediu esmolas. Pedro e João olharam para ele, então Pedro lhe disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse então Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Amém? Todos já conhecem essa passagem. Olha só, quando alguém entra no ministério, alguém quer começar a realizar qualquer coisa, olha, eu quero ir pregar, eu tenho um chamado de ir para as nações, eu quero pregar na minha faculdade, eu quero pregar no meu serviço, e agora? Então você tem que ter a essência do Senhor, amém? Você não pode dar aquilo que você não tem. Então essa passagem é a melhor maneira de expor isso. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. E o que eu posso dar para vocês hoje, o que eu posso falar para vocês hoje, é da lealdade que eu tenho para com os meus líderes, da lealdade que eu tenho para com o Senhor, a lealdade que eu tenho com a minha esposa, porque lealdade não é uma palavrinha só de falar em relação ao seu pastor, mas é em relação ao seu chefe também, do seu trabalho, é em relação ao seu pai, à sua mãe, que são uma forma de autoridade. É a lealdade à polícia lá, que enquadrou o Cris lá um dia, falou, mão para cima, ele tem que levantar a mão, não é louco de não levantar. Então a lealdade vai envolver toda essa parte. Só que olha só, se eu não tenho ela, como que eu posso passar para vocês algo? Se eu não sou alguém leal dentro de um ministério, como que eu posso querer discipular pessoas? Se eu não sou alguém leal, como que eu vou falar, não, vem aqui para a minha igreja, eu vou falar do amor de Jesus para você. Você precisa ter essa qualificação. E eu acho que o maior problema da lealdade, por ela ter sido falada de uma forma tão errada, por muito tempo, é que as pessoas têm medo dela. As pessoas criaram uma imagem de lealdade, e quando se fala dela, talvez seja assustadora. Então alguns conduzem, sabe, olha, eu vou discipular alguém para Jesus, mas não consegue observar esse ponto essencial. É como que se fosse... Quem tem menos de 18 anos aqui? Quem tem 17, 16? Quem tem? Olha, eu vi um irmão levantando a mão. Você tem mais de 18 sim, irmão, nem vem. Porra, né? É o Brizó. Passou, faz tempo dos 18, Brizó. Olha. Quem tem menos de 18 aí? Levanta a mão aí. Amém. Sejam sinceros, vocês sabem dirigir carro? Não? Nossa, esse povo é de Deus, cara. Gente do céu, com 13 anos, gente, eu tinha um Jeep Willys. Pensa que eu fazia com o Jeep Willys na rua, meu Deus do céu. Tinha motinho, eu ia de moto na casa do Leandro. Olha, hoje ele é meu pastor, né? Na época ele vai puxar minha orelha. Gente, quando eu tinha 13 anos, a pior coisa que teve foi meu pai me ensinou a dirigir. Só ele falava assim, olha, você não pode dirigir na rua. Então meu pai morava em São Paulo e eu vim morar sozinho, eu e minha irmã para Taubaté. Passava a semana inteira aqui e adivinha, andava a rua de carro, né? Achava que era o galã, ficava passeando. Só que olha só, eu sabia como fazer, mas eu não tinha aquilo que me qualificava para fazer. Eu não tinha a CNH. Então talvez eu conduzia, mas por um certo tempo só. Em um momento que eu fosse parado, no momento que, sabe, a autoridade viesse e falar, não, peraí, você está fazendo isso? Então deixa eu ver se você é habilitado para isso. Imagine se Jesus chegasse com você hoje no seu sacerdócio, no seu quartinho, quando você entrar no seu quarto, fechar a porta e falar, Deus, vamos aqui, vamos ter o nosso tempo de sacerdócio. E Deus falasse assim, puxa, você tem discipulado pessoas, né? Você tem falado de mim para essas pessoas, mas você tem as qualificações para isso? Deus não está procurando pessoas perfeitas, pessoas que são santas. Eu não estou falando desse tipo de qualificação, mas Ele está procurando pessoas que têm buscado se qualificar dia após dia.
Uma palavra, ela só é válida quando você sai daqui e vai praticar ela. Senão eu vou falar um monte de palavra aqui, foi mais uma pregação. Nada mudou, nada aconteceu. Mas aquilo que você pega, recebe e fala, eu vou colocar em prática, isso é o que vai mudar a sua vida. Amém? Então olha só, eu posso ter 17 anos, eu posso até saber como conduzir o carro. Só que se eu não tiver a CNH, eu vou fazer isso por pouco tempo. A hora que eu me deparar com a autoridade, ele vai falar, pode parar de fazer isso. Você não vai mais fazer isso, você não pode fazer isso. Então de verdade, falar de lealdade, sem ser leal, às vezes há coisas muito simples. Então uma hora Deus vai falar, peraí, por que você está fazendo isso? Uma hora, talvez seja até um ponto, até a gente não gosta de dar uma ênfase para Satanás, sabe? Lá na Poema, então a gente chama de Saramundengo. Não é um apelido carinhoso não, viu? Alguém pensar assim, para não ficar falando o nome dele, que acho que nem ele é digno disso, a gente chama de Saramundengo. Então talvez até isso seja um ponto de legalidade. Imagina, eu estou falando aqui de lealdade, mas eu sou o cara mais desleal que tem com o meu pastor. E aí, quando acabar essa pregação, o que vai acontecer? Eu falo de lealdade com a esposa, mas e aí, eu adultero? Então como que eu poderia falar isso? Não tem como. Amém? Vocês estão me entendendo? Então, nós vamos falar de uma qualificação, amém? Lealdade é uma qualificação. Então entenda que o término desses 2 dias, e aquilo que o Cristo comentou comigo, o que está acontecendo desde o início do ano, vem sido trazendo para vocês um upgrade, vem sido trazido para vocês, gente, eu não falo inglês, mas essas palavrinhas, né, a gente usa na pregação para dar uma incrementada. Então, olha só, o que tem sido feito com vocês desde o começo do ano, é que tem sido trazido um upgrade. Então quem lembra, eu sou da época do Windows 98, lembra do Windows 98? Quem lembra do Windows 98? Né? Eu acho que eu parei nele até hoje, porque eu não consigo mexer num monte de coisa. Mas eu sei que teve o Windows 1, o 2, os 95, 98, teve depois o Vista, teve qual que é o último que tem do momento aí, quem sabe dizer? É o 10. Agora, por que eles não param? Né? Por que eles não pararam no 98? Para mim estava bom no 98, nossa, era tão facinho mexer. Agora se eu entrar nesse 10 assim, sai até fumaça da cabeça minha, né? Não do computador. Só que olha só, por que eles continuam sempre aprimorando? A cada upgrade que há no computador, a cada um aplicativo novo que tem no seu celular, uma atualização nova, traz novas funções. Então o que está sendo feito com vocês esse ano é simplesmente dando uma atualizada. E quando é dada uma atualizada, vocês vão adquirir novas funções. Então eu creio que a própria palavra de lealdade, ela é uma delas. E não só uma delas, mas vai trazer simplesmente uma nova direção para vocês. Um novo horizonte de como agir, de quando agir, amém? E de que forma agir com a sua liderança, com seus parentes, seus amigos, seu chefe, com todos. Então vamos lá. Amém? Estão me entendendo? A lealdade, ela é quando nós podemos ver a história da Torre de Babel. A história da Torre de Babel, eles começaram a construir uma torre. E a grande questão é que Deus não se incomodou simplesmente porque eles estavam construindo, mas a motivação para a qual eles estavam construindo era errada. Então Deus olha aquilo e fala, peraí, eu vou ter que parar com isso. E você há de concordar comigo que há muitos teólogos debatem a altura da torre, mas isso não importa. Mas se Deus entrou para impedir, é porque eles estavam conseguindo, amém? Talvez para a época deles, eles estavam fazendo algo grandioso. Hoje nós temos grandes arranha-céus, mas naquela época era algo grandioso. Então quando Deus olha a motivação daquele povo, Ele fala, peraí, tem algo errado nisso. Então nesse algo errado Ele fala, eu vou ter que intervir. E é engraçado como Ele poderia mandar um fogo do céu, podia mandar um terremoto, um tsunami, Ele podia fazer qualquer coisa, mas ele fez uma coisa muito simples. O que Ele fez? Ele mudou a língua de cada um. Eu quero que você entenda que um ministério saudável, ele tem uma língua, é falada uma só língua. Quando um ministério é falado 2, 3, 4, 5, então esse ministério vai acabar. Alguma coisa vai acontecer uma divisão, algum problema vai ter. Quando eu falo uma só língua, eu estou falando de uma só visão.
Eu quero que vocês entendam isso, porque isso é o ponto essencial. Aqui começa a lealdade. Porque onde começa o ministério, sempre tem, mas eu não acho que isso é legal. Eu não acho que esse ponto está certo. Eu acho que, gente, se você fizer uma reunião, uma assembleia, e falar, gente, que cor nós vamos pintar a igreja? Nunca vai chegar a um consenso. Um vai falar branco, outro vai falar preto, outro vai falar amarelo, outro vai falar cinza, o outro roxo, o outro... E cada um vai dar uma opinião. Então eu quero que vocês entendam que um ministério ele começa com uma visão. Aonde tiver mais que uma visão, é uma divisão. Amém? Acho que até é simples o significado disso. Então onde acaba a Torre de Babel, onde eles acabam com uma grande obra que está sendo feita, trazendo uma língua diferente para cada um. Então um falava A, o outro falava B, o outro falava C, o outro D, o outro E, e ninguém conseguia fazer mais nada. É legal hoje que se vê na Poema, nós, os pastores, cada um é muito diferente do outro. Então o Leandro é um cara explosivo. Então o Leandro, ele fala assim, Jesus, ele já dá uns pulos, já regala o olho assim, parece que ele vai pular em alguém, você fica até medo quem está na frente. Daí tem o Henrique Prado, meu xará. O Henrique Prado, ele já fala um Jesus, Jesus chorando. Cara, não tem pregação que ele prega que você não chora junto com ele. A gente sempre chora junto. E eu chego já, Jesus, né? Eu já falo, às vezes eu começo no mesmo tom do início ao fim. E o Leandro dá as explosões. E o Henrique chora do início ao fim. Então cada um, é como se cada um falasse de uma forma, mas todos nós falamos a mesma língua. Aqui começa o ponto essencial. Então o ministério, ele só é saudável quando todos falam a mesma língua. Quando um começa, mas olha, eu acho que a bandeira do Brasil não está legal aqui no púlpito. Daí o outro, não, então, eu acho que tinha que ser da Jamaica. Eu acho que tinha que ser não sei o quê. Eu acho que não tinha que ter púlpito. Eu acho que... Então você já começa várias visões. E isso se torna divisões. Então esse é um ponto que começa a entrar até uma deslealdade nisso. Amém? Estão compreendendo? A força de um time, ela está na união de um time. Ela está na união de cada um. Nós tivemos a Copa do Mundo aqui em 2014, 2 anos atrás, né, que o Brasil jogou muito. Mas olha só, eu achei engraçado uma coisa, que quando o técnico da Argentina, ele foi convocar um dos grandes craques da Argentina, eu não estou discutindo questão de futebol, tá? Talvez algum vai discordar comigo, mas um dos grandes craques que a Argentina tinha era o tal do Tevez. E ele foi muito polêmico, porque fizeram uma votação na Argentina inteira, quem queria que o Tevez fosse convocado. Então, acho que foi 80% da população queria, 20% não. Então ele não convocou, e perguntaram para ele, por que você não convocou o Tevez? Daí ele falou assim, que o Tevez tinha problemas com outros jogadores, e ele preferiu manter a paz entre a equipe, a união do time, do que correr o risco de trazer um grande craque, mas causar uma grande confusão. Então olha só, a escolha simplesmente do chefe foi de não correr o risco de haver divisão no seu time. E a Argentina, independente das torcidas aqui, tá, gente? A Argentina chegou na final, né? Eu não torci para a Argentina, tá? Torci para a Alemanha, porque o meu ladentinho é alemão. Então eu falava, não, eu sou alemão. E no dia, na final, eu estava pregando uma igreja no pastor argentino. Eu falava para a igreja, vocês estão torcendo para quem hoje? A igreja a Alemanha. Eu falei, olha que deslealdade da igreja, né? Pastor argentino, todo mundo torcendo para a Alemanha. Mas olha só, é engraçado como o técnico ele preferiu não convocar o cara que era top, o cara que era o craque, ele preferiu não convocar para não correr risco. De verdade, acho que às vezes para um pastor, para um líder, alguns não entendem algumas decisões. Mas um pastor às vezes não procura simplesmente um grande cara habilitado, um grande, olha, eu conheço isso da palavra, eu já toquei não sei na onde, mas às vezes procura um coração fiel, procura um coração leal. Esse é um ponto essencial. Quando Paulo dá instrução para Tito, se você depois ler o livro de Tito, capítulo 1 e 2, Paulo dá instrução para Tito e fala assim, ô Tito, presta atenção que eu vou te falar, procure por homens assim, 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 assim. Então ele fala, maridos de uma mulher só, que tenha filhos crentes, homens equilibrados, de bom testemunho, não apegados ao vinho, não apegados à briga. Ele passa uma série de qualificações. E essa série de qualificações, sabe o que ele está dizendo? Ele está falando assim, ô Tito, presta atenção, você é jovem ainda. Mas para você montar o presbitério da igreja, não se preocupe em caras qualificados. Não se preocupe em procurar caras que tiveram grandes cursos teológicos.
mas procure por caráter nesses homens. E a lealdade fala de caráter. Então ele fala, presta atenção, não levante alguém que simplesmente pelo currículo que ele tem, mas levante alguém pelo caráter que ele tem no Senhor. Amém? Vocês estão me entendendo? Então, a divisão, sempre quando há alguém que trazendo uma nova visão, trazendo um ponto diferente para o ministério, cuidado, pode ser que ele esteja trazendo uma divisão para esse ministério. Ele está trazendo uma segunda visão. Eu não estou dizendo para vocês que eu concordo com tudo que o meu pastor faz. Na verdade eu brigo bastante com ele, eu discuto bastante com ele, mas nunca ninguém veio discutindo com ele. Ele fala, vamos fazer isso, daí depois eu chego, por que nós vamos fazer isso? Mas isso, a gente discute ali saudavelmente para chegar num contexto. Eu não estou falando que você tem que concordar com tudo cegamente, mas aquilo que você tem dúvida, pergunte, traga para a luz, sabiamente, na hora certa. Agora olha só, aquilo que eu falo, aquilo que eu exponho, todo ministério ele tem uma cabeça. Eu tenho certeza que quando Deus quer trazer algo específico a Poema, Ele traz sobre a vida do Leandro, porque ele é o cabeça do ministério. Se em algum momento eu falar assim para ele, não, Deus tem que confirmar para mim. Se Deus falou tal coisa para você, Ele vai ter que confirmar para mim. Peraí, se Deus falou com a cabeça do ministério, Ele não precisa confirmar para mim, mas Ele vai usar o cabeça do ministério para me instruir. Eu quero que você entenda isso, que tudo, lembra dos desenhos quando você era criança? Tudo que tem mais que uma cabeça num desenho era um monstro. Você lembra disso? Então lembra lá o Tiamat lá do Caverna do Dragão? Lembra? Esse é fundo do baú, hein? Quem é mais jovem não conhece essa aí. Tiamat lá, o dragãozão, tinha 4, 5 cabeças lá, não sei, cada cabeça fazia uma coisa diferente. Tudo que tem mais que uma cabeça é um monstro, grava isso. Então a pessoa, não, mas o meu pastor falou que tal coisa, mas eu acho que tem que ser de outro jeito. Vai vir essa palavra de lealdade? Não, acho que tinha que ser de outra coisa. Tinha que ser de avivamento, tinha que ser de não sei o quê. Entenda que há uma direção específica, vem para o cabeça da igreja, amém? E quem é o grande especialista, quem é o cara que ensina tudo sobre como trazer uma divisão, como trazer uma segunda cabeça para o ministério, é Satanás. Ele é especialista em destruir igreja. Ele fez doutorado, mestrado, tem mais algum outro depois desse daí? Ele fez tudo que é possível, ele é especialista, ele é o cara que arquitetou simplesmente todo o projeto para se destruir uma igreja. Então quando nós falamos de lealdade, nós estamos falando de algo que vem da essência do Senhor. E quando nós falamos de deslealdade, é algo que vem da essência de Satanás. Então isso começa como? Com a desobediência. Quando eu obedeço, para mim esse é o sinal máximo de entrega ao Senhor, é a obediência. Em todas as áreas, não somente a quem está sobre você, mas a obediência, quando uma direção clara, específica do Senhor. Deus falar para você, abre mão disso. Como eu estava conversando agora com a Lilian, tinha uma profissão e Deus falou, não é mais tempo de você fazer isso. Quando você está disposto a obedecer, você está fazendo sua entrega máxima ao Senhor. Agora, a obediência parcial, ela não é obediência, é desobediência. Não existe obediência parcial. Você fala para o seu filho assim, ô filho, olha, você vai até lá, toma cuidado, pega tal coisa e volta. Mas ele vai, ele pega 3, 4 coisas, derruba outras, chuta alguém, derruba. Então ele te obedeceu, ele foi e voltou, mas no meio do caminho ele fez tudo que ele quis. E voltou destruindo mais um monte de coisa. Isso é obediência parcial. E obediência parcial é desobediência. Daí você fala, olha, que orgulho do meu filho, ele foi até lá e voltou. Só que se você olhar o que ele fez no meio do caminho, você vai sentir vergonha. Então imagine Deus falar algo para nós assim, nós somos filhos de Deus, amém? Todos aqui são? Nós somos filhos de Deus, Deus fala, filho, presta atenção, faz isso. Daí ele vai, só que no meio do caminho, só faz destruição, só faz besteira. Eu ia falar outra palavra, você já imaginou. Mas ele faz um estrago. Daí você volta, Deus, eu te obedeci. Deus olha para você e fala, obedeceu mesmo? É parcial, é desobediência. Então onde começa a desobediência, começa a deslealdade. E a origem de toda a deslealdade, ela veio com Satanás. Satanás, ele é chamado de Lúcifer antes de sua queda. Ele era um alto querubim na ordem dos anjos.
Ou seja, ele tinha uma alta posição, ele era protegido, ele era adornado, coberto de pedras preciosas de Deus. Ele não tinha qualquer carguinho. Satanás, a ele foi dado o ministério de adoração. Ele tinha o encargo oficial de conduzir a adoração a Deus. Ele era o querubim que guardava o trono de Deus. Ele não tinha qualquer cargo. Ele não era qualquer pessoa. Então, eu quero que você entenda que quando Satanás caiu como anjo, a sua tentação estava em si mesmo. Perdão, até pulei aqui. A sua tentação estava em si mesmo. Ele começou a desejar o lugar que era de Deus, começou a desejar as coisas que eram somente para o Senhor. Então aqui ele começou a ser desleal com Deus. Então a origem de toda deslealdade começa com ele. Então o que ele vai fazer com cada um, o que ele vai tentar fazer, deixa eu corrigir essa frase, o que ele vai tentar fazer com cada um de nós, é simplesmente que você seja um instrumento de divisão no seu ministério. É que ele seja um instrumento de divisão do seu casamento. É que você seja um instrumento de divisão no seu trabalho. Quantos aqui trabalham em fábrica? Quem trabalha em fábrica aqui? Gente, linha de produção de fábrica, meu Deus do céu. Eu lembro quando eu trabalhando lá na linha de produção, o primeiro dia já tinha um cara que chegava, seguinte, eu vou te falar um negócio dessa fábrica, essa fábrica é assim, assim, assim. Eu já falo, nossa, já desanimava. Você entra com a esperança, nossa, eu vou crescer aqui. Daí já pega um cara, o cara desanima você. E de verdade, se você ficar muito tempo do lado de um cara desse, daqui um mês você está igualzinho ele, reclamando de tudo, reclamando da fábrica. Mas você está lá um mês, mas você já acha que conhece tudo. Mas por quê? Porque, de verdade, alguém que causa divisão, alguém que causa confusão, se ele para do seu lado, ele é contagioso. Já viu o cara quando está gripado? Se você entrar no carro gripado, com um cara gripado, e daqui até São Paulo com ele, parabéns, você ganhou uma gripe. Fecha os vidros, liga o ar-condicionado, fica circulando só ali dentro, você está gripado também. Então, de verdade, alguém que causa divisão, se você ficar do lado dele, ele vai transferir deslealdade para você. Ele vai transferir alguns dos estágios que eu ainda vou ler da deslealdade. Então, olha só, o alvo de Satanás é que o homem exercite vontade própria contra a lei de Deus, contra os princípios, contra os fundamentos do Senhor, contra a visão do ministério. É muito difícil quando chega alguém na Poema, essa pessoa veio de outro ministério, dele chega já falando, olha, vocês têm que fazer isso, isso e isso. Da gente, mas calma, você chegou hoje. Não, porque da onde eu vim isso aqui dava certo. Amém que dava certo, mas isso não quer dizer que vai dar certo aqui. Pode ser que tinha coisas que dava muito certo lá, que vai dar certo aqui, mas não quer dizer que a gente tem que colocar todos em prática. Não quer dizer, imagina eu chego e falo aqui, olha, o púlpito dessa igreja aqui está errado, é de lado. Na minha igreja era no fundo e dava certo. Mas qual que é a base disso, irmão? O que muda? Não é porque lá dava certo, acho que tem que ser assim também. Então, sempre tem os caras que querem trazer uma visão nova. A gente fala, irmão, nós temos um segredo na Poema. A gente fala para a pessoa, vamos caminhar junto. Vem aqui, cola com a gente. Sabe, não deixa, não espere, não queira julgar a gente por causa de um culto, não queira determinar o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que fazer, mas caminha junto com a gente. Jesus era alguém que tinha comunhão, então vamos ter comunhão junto. Vamos sentar, tomar um café, comer, porque a gente gosta de comer, principalmente se for churrasco, meu Deus do céu, que cheiro maravilhoso, amém. Então olha só, se Satanás ele consegue transferir alguma semente de deslealdade para nós, se ele começa a plantar alguma coisinha na nossa mente, então ele simplesmente está fazendo com que as pessoas ajam conforme a semelhança dele. Ele é desleal, ele é o chefe da deslealdade, nasceu com ele é o especialista nisso. Então, eu não vou nem ler, mas só para a gente resumir, na rebelião de Satanás está em Isaías 14 e Ezequiel 28, se você quiser só anotar para ler depois. Quando alguém peca contra uma autoridade designada pelo Senhor, é o ponto em que Satanás lança a semente. Quero que você entenda isso, que eu vou enfatizar um pouco mais a deslealdade hoje, para amanhã a gente falar da lealdade.
Mas quero que você entenda que a deslealdade, ela nasceu com Satanás. E aquilo que ele faz, ele tenta implantar em nós, para que nós possamos dar continuidade dentro da igreja. Então olha só, eu lembro um tempo da Poema, como era incrível. E isso acontece até hoje, quando chega alguém de algum ministério, o cara, sei lá, tem 20 anos de igreja. Ele chega na Poema e fala, cara, vamos participar de um grupo. O cara, beleza, vou participar do grupo. Daí quando ele chega no grupo, tem um garoto de 18 anos no grupo, liderando. Que é isso? O que esse garoto vai me ensinar? O que esse jovem pode me passar? Afinal de contas, o cara tem 20 anos de crente, o menino tem 18 de vida. Então ele fala, não, peraí, tem alguma coisa... Ele não tem experiência suficiente para me ensinar. Daí tem aqueles caras que soltam assim, mas ele nem é casado, como que ele pode me dar instrução de casamento? Então Jesus não foi casado, mano. Jesus não pode dar instrução para você. Jesus não usou droga, Jesus não foi na balada, né? E aí, como que vai dar instrução para você? De cana, mano, vai seguir outra coisa aí, porque aqui não vai dar certo. Daí chega o cara com 20 anos de crente, vê um garoto de 18 para discipular ele. Sabe o que a gente faz? Isso é proposital, tá? Quando a gente está em outra igreja, a gente pode contar isso, né? Isso é proposital, a gente pega aquele crente mais duro e pega aquele garoto, mas não é qualquer garoto. É o garoto que está explodindo. O garoto, ele abre a boca, você fala, meu Deus do céu, ora aqui por mim, mano. O cara está explodindo o Espírito Santo. Ele está queimando tanto, ele já solta uma rajada já de língua. O garoto está, sabe, eu tenho pavor de uma palavra que as pessoas usam, é o primeiro amor. Que primeiro amor? Não tem primeiro amor, tem único amor só. Não tem que, mas esse é o primeiro amor, o cara está empolgado nada. Esse primeiro amor nunca pode acabar. Daí olha só, daí chega esse cara 20 anos, então ali a gente prova o coração dele. O que você está afim mesmo? Você está afim de encontrar algo novo no Senhor? Porque se você está afim, então esse garoto de 18 anos pode trazer algo novo para você. Tem crente que acha que tempo de igreja é que nem INSS. Quanto mais tempo de casa, mais direito eu tenho. Não tem. Não tem. Porque se um cara que está chegando com tanto tempo de crente, e é necessário um garoto cuidar dele, um garoto para trazer algo novo, um garoto para quebrar aquele odre velho dele, sabe, para ele receber um vinho novo, então é porque algum tempo da caminhada dele ele parou. E de verdade, quando alguém estagna na presença do Senhor, é difícil. É difícil porque até isso entra num ponto que nós vamos ler de deslealdade. Ele entra num ponto de passividade. Não quer mais saber de muita coisa, não se envolve em muitas outras. Sabe, então é legal como a gente prova. É legal como o Senhor tem dado sabedoria de simplesmente nos dar uma instrução de como agir com cada caso. Então olha só, a gente prova a lealdade desse cara. Porque se alguém que chega para nós e fala, puxa, eu quero algo novo do Senhor, mas você quer mesmo? Ou é do jeito que você pensa que tem que ser? Eu lembro, gente, quando eu tinha pavor, gente, lá se chama GC, os grupos de crescimento, não sei se tem as células aqui, e é a mesma coisa, só muda o nome. Na verdade, GC é grupo de crescimento. Daí um dia uma moça perguntou para outra, o que significa GC? A minha falou, sua burra, é Jesus Cristo, né? Daí a gente, nossa, né? Daí a gente explicou, não, G, J, entendeu? Mas a gente tem que amar, tem que agir. Às vezes a pessoa não entendeu, chamou outra de burra ainda, só burra, é Jesus Cristo, né? Daí a gente, calma. Mas eu lembro que quando eu fui começar um GC, era terrível, eu morria de medo, que eu falava assim, como que eu vou trazer algo novo? Porque eu lembro que no meu GC tinha um cara incrível, que o cara tinha uns 15 anos de convertido, o dono da casa tinha uns 25, sabe, mais uma galera que tinha uns 7, 8, 10 anos, eu tinha uns 2 anos de convertido. Eu falei, o que eu vou trazer para esse povo? Daí entra a minha oração. A minha oração é, Deus, não deixa eu atrapalhar. Deus, eu não sou capaz, eu necessito do Senhor. Quando você declara a sua dependência ao Senhor, você está declarando a sua fidelidade a Ele. Você está declarando, Deus, eu não posso, eu não consigo sem a sua presença. Eu necessito do seu toque fresco, da sua unção. Amém? Isso fala da nossa fidelidade primeiro com Deus. Daí quando eu encerrava isso com Deus, eu preciso aqui seu. Daí chegava até o esboço do nosso GC. Chegava o nosso esboço e eu falava, peraí, eu tenho que ser leal também às palavras do meu pastor. Então no GC tem vários pontos. E gente, GC é incrível. Cada pergunta que surge do GC, uma mais mirabolante que a outra. E se um líder que está ali manifestando, você tem que entender que o seu pastor foi designado, Deus deu algo para ele.
E esse algo ele compartilhou com você. Então ele falou: peraí, me ajuda, eu vou compartilhar isso com você. Eu estou confiando o ministério que Deus me deu na sua mão, e você vai trabalhar em prol dele. Então quando eu chegava no GC, eu era uma extensão da Poema. Então era legal que várias vezes eu me sentia tentado a falar uma coisa que eu achava, uma coisa que eu queria, que eu achava certo, e eu falava: não, mas espera aí, o meu pastor não disse isso, eu ainda não sei dessa área, então eu tenho que tomar cuidado. E GC, gente, quem são os líderes de células aqui? Levanta a mão aí. Quem tem os líderes de células? Não tem umas perguntas assim incríveis na célula? Fala a verdade. Eu lembro o cara quando perguntou para mim: aonde está o Provérbios? Se a montanha não vai até Maomé, Maomé vai até a montanha. Eu falava: mano do céu, cara, que Maomé, velho, não está isso na Bíblia não. Me perguntaram uma vez do livro de Eli. O cara acabou de assistir o filme: mas onde está esse Eli na Bíblia aqui? Eu falei: ó, tem um outro Eli, mas não é esse do filme, cara. Esse Eli não tinha 12 nas costas, não tinha facão. Calma, gente. GC é incrível o que acontece. Só que você é desafiado, ali é você levado à prova, a sua lealdade, a seguir a visão de um ministério, a seguir aquilo que você tem vivido, uma linha doutrinária. Alguém perguntar para você: mas olha, nós vamos fazer tal coisa aqui. Você fala: puxa, peraí, mas isso é diferente do que a palavra diz, isso é diferente do que eu tenho aprendido com a minha liderança. E eu quero que você entenda que eu tenho certeza que você também tem isso aqui. Aquilo que é pregado, se você falar: peraí, eu não entendi essa passagem, eu não concordo com isso, eu creio que você tem a liberdade de chegar no seu pastor e falar: você pode me explicar isso? Você pode me dar uma instrução nisso? O Leandro sempre deixou claro: se eu pregar algo algum dia que alguém não entender, você tem total liberdade de chegar no final do culto e perguntar: por que você disse isso? Qual é a base para isso que você disse? Então o ministério ele passa a ser protegido, ele passa a ser selado através da lealdade de cada líder e através da transparência do líder com eles. Porque se há algo na palavra ministrada, o cara fala: peraí, mostra para mim na palavra, aonde que está isso que você está falando? Amém? Estão me compreendendo? Então a lealdade ela vai sempre nos lapidar, ela nos molda, ela vai nos ensinando a natureza do Senhor. E junto disso ela usa o próprio ministério, os irmãos, o seu pastor. Mas por que esse tema é tão importante, tão essencial? Zacarias 3, versículo 1. Se você puder abrir rapidinho. A lealdade, ela nos ajuda. Algo que eu aprendi com o Dag Harold Mills, né? Falar um nome bonito aqui para deixar a pregação legal. Então, a lealdade ela nos ajuda a lutar contra a quinta coluna. O que é essa quinta coluna? Zacarias 3, versículo 1. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. Então olha só, o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, mas Satanás estava à direita de Josué. Para o quê? Para acusá-lo, porque é isso que ele faz, amém? Então ele estava lá do lado de Josué para acusar. E o lado direito, eu quero que você entenda que o lado direito representa o lado da sua força, o lado da sua autossuficiência. Nossa, aqui eu sou bom, tem tal coisa que eu sou demais. Eu lembro quando eu achava que eu era o maior piloto de moto do mundo, eu andava muito de moto, daí um dia quase que eu caí e morri. Daí eu falei: Deus, obrigado Deus, aleluia, eu glorifiquei, eu rezei, eu acho que eu fiz tudo que era possível fazer, eu fiz naquele dia. Mas o lado direito representa o lado da sua autossuficiência, aquele lado que você acha que você é bom, amém? Preste atenção no acha. Então Satanás ele está exatamente desse lado. Então ele estava acusando o sumo sacerdote Josué. Então olha só, o que é essa quinta coluna? Eu não acho que Satanás ele é alguém que está distante. Ele não é alguém simplesmente que ele está usando um cara lá do seu serviço, mas ele de alguma forma ele tenta te atacar durante qualquer hora do dia, qualquer momento. Ele tenta te atrapalhar em algo, lançar alguma semente. Agora, o ponto em que você resiste, o ponto que você é firme no Senhor, o ponto que você transborda dos frutos do Espírito, ele não tem poder nenhum, ele não tem autoridade nenhuma. Só que olha só, como que Satanás conseguiu alcançar Jesus? Ele conseguiu alcançar Jesus através do pecado? Não, ele tentou,
mas não conseguiu. Através dos fariseus, não. Ele tentou, mas ele também não conseguiu. Mas quem que ele usa então para chegar até Jesus? Ele usa Judas. Eu não acho que Jesus morreu porque Judas o entregou. Tem até uma pregação que uma pessoa da Poema pregou, que diz assim que Judas teve o privilégio de ser usado para um grande propósito. Mas olha só, Satanás usa Judas, alguém que estava no contexto, alguém que estava envolvido para atacar Jesus. Não tinha outro meio dele chegar. Quero que você entenda que um líder, ele está constantemente construindo e edificando coisas ao redor dele. Então ele pega alguém, ele discipula alguém, ele edifica essa pessoa e levanta, e pega outro e levanta, e constrói, e faz um bom líder, segundo o coração do Senhor. Ele está constantemente edificando pessoas ao seu redor. E o que acontece? Quando ele edifica pessoas ao seu redor, Satanás não consegue chegar até ele. É como se ele tentasse atacar, mas tem muitos instrumentos aqui na frente, ele não vai conseguir atacar. Então ele tenta usar alguém que está no contexto. Ele tenta usar alguém que está envolvido. E aqui entra um ponto essencial da deslealdade, porque quando se fala de deslealdade, eu quero que você entenda, eu não estou aqui para acusar ninguém, ou falar que alguém seja desleal, mas existe talvez muitos pontos, muitos detalhezinhos, que nós somos provados, que a nossa lealdade é provada. Quando eu ministro essa palavra, eu sou o primeiro a ser provado em lealdade, em relação ao meu pastor, em relação ao meu ministério. Então, antes de você pensar, puxa vida, ele está falando isso, tenha certeza que eu sou o cara que mais vai sofrer nessa palavra. Então, a deslealdade, ela começa como? Quando você está no contexto, quando você está envolvido. De verdade, eu jamais poderia falar, você é desleal lá na Poema. Você não congrega lá, você não faz parte daquele lugar. Por que eu me preocupar? Não, peraí, esse irmão pode causar divisão na Poema? Não vai. O pessoal não te conhece, você não está no contexto. Então, Jesus, ninguém, sabe, da multidão que o seguia, dentro da multidão tinha mais um povo e tal, esses não poderiam entregar Jesus, mas um dos 12, esses poderiam, porque os dos 12, eles estavam envolvidos no contexto. Um dos 12 estavam caminhando com Jesus o tempo todo, então um dos 12 poderia ser usado. Então eu quero que você entenda que aonde começa a lealdade na Poema, o ponto mais acirrado de lealdade começa em relação ao Leandro e aos pastores. Depois dos pastores vem a supervisão e a liderança. Então ali a lealdade, ela é o ponto mais pesado entre nós. A nossa deslealdade, nós vamos observar os pontos que pode haver de deslealdade, os pontos que pode haver que nós podemos ser usados como instrumento de Satanás, os pontos que nós podemos trazer uma divisão para o ministério. E às vezes é tão simples, às vezes é tão óbvio, que quando você fala para alguém, alguém sempre fala, nada a ver isso. Você fala, cara, cuidado isso daí, você falou tal coisa. Então teu irmão que faz a janta em casa, ele chama os irmãos e fala assim, vamos lá jantar em casa, tem churrasco. Quando você chega, a janta é o pastor, o cara, você sabe pastor lá, está comendo a carne, mas está falando mal. Sabe, então às vezes é uma coisinha simples. Daí você vai falar para alguém, cara, cuidado com isso, cuidado com esse comentário, cuidado com esse pensamento, com esse coração. Daí tem o cara do nada a ver. Nada a ver isso. Eu acho que vai ter um lugar no inferno com uma plaquinha, nada a ver. Espero não conhecer esse lugar, né, em nome de Jesus, mas tem lá, área dos nada a ver. Tem cara que você fala, irmão, cuidado com isso. Não, nada a ver. Olha, presta atenção, nada a ver, que isso, pega nada, não tem problema. Então é a área dos nada a ver, amém? Ninguém vai ver essa área, no nome de Jesus. E a melhor forma para se destruir um time é alguém do contexto. Por que o técnico da Argentina, se eu não me engano, era o tal do Sabella? Acho que era isso mesmo. Por que ele não quis convocar o Tevez? Porque se ele convocasse o Tevez, ele tinha problema com outros 2, 3 jogadores. E ele sabia que se alguém estivesse envolvido no contexto, porque quando os caras vão para a Copa, eles ficam, como é que é, separado que fala? Concentrado. Imagine colocar um cara que causa confusão lá no concentramento deles, não. Veio ter essa palavra agora, gente. Concentração. Gente, eu tinha uma professora de direito que se ela escutasse eu falar isso, nossa, ela tomava veneno, né? Então, imagine que se ele leva um cara desse para concentração, o estrago que ele ia fazer. Então ele prefere não levar para proteger o time.
Eu quero que você entenda isso, que se você é um cara que está no contexto, é você que vai ser investida do saramundengo para destruir aquilo. Não, mas nada a ver, que é isso, eu sou leal. Então dentro disso eu quero falar um pouco dos estágios da deslealdade. A deslealdade não é uma coisa que começa do dia para a noite. Um dia você é legal, um dia você está junto, no outro dia você é desleal. Isso não é assim. A deslealdade ela começa em processos. Às vezes processos muito pequenos, às vezes processos muito simples. Só que são passos que vão sendo dados diariamente, que vão te levando para esse processo. Então eu quero falar de alguns estágios da forma mais resumida, para não tomar muito tempo. E um deles é um dos pontos mais legais, é o espírito independente. O espírito independente é aquele que faz o que quer fazer, na hora que quer fazer. Então ele vai nas reuniões que julga importante. Ele participa daquilo que ele acha essencial para a vida dele. Então o cara vai aqui, ó, eu venho aqui na igreja, mas a célula, eu não gosto da célula, então não vou na célula. Ah, mas vai ter sábado, vai ter negócio de lealdade, eu não vou, porque eu sou leal, para que eu preciso ir? Eu não preciso ir. Vai ter não sei o quê, não vou, não preciso. Eu vou só no culto domingo, eu vou só não sei o quê. Então ele julga o que é importante. Vai ter uma reunião de tal coisa. Eu não preciso participar dessa reunião. O espírito independente é aquele que julga o que é importante e o que não é importante para ele fazer. Então olha só, vou mostrar para vocês, abra sua Bíblia, 2 Samuel 3, versículo 20. Um nível de deslealdade do espírito independente é aquele que acha que sabe o que é melhor para o ministério. É aquele que acha que sabe o que é o melhor a ser feito. E de verdade, todos nós temos um pouquinho disso. Todos nós, se eu perguntar aqui para os homens, quem vocês acham que tem que ser a escalação da seleção brasileira? Cada um vai dar uma escalação, porque todo mundo aqui é técnico, todo mundo aqui é especialista. É o espírito independente. Na igreja é mais ou menos assim. Olha, eu acho que tem que ser de tal jeito, porque tal jeito é o certo. O espírito independente sempre vai julgar que as suas decisões é a melhor direção que há. Então olha só, 2 Samuel 3, versículo 20, fala de um homem chamado Joabe. Joabe, ele não era qualquer um. Repita comigo, ele não era qualquer um. Amém. Ele era o líder dos exércitos de Davi. Então Davi, ele era o rei. E ele precisava de homens de confiança ao seu lado. Então Joabe, ele era o líder dos exércitos. Então olha só, 3 versículo 20. Quando Abner, quem era Abner? Abner era o líder dos exércitos de Absalão. Então olha só, eles tinham a mesma função na guerra. Um estava contra o outro. Davi era o rei, Saul, né? Não era Absalão ainda. Saul. Abner era o líder dos exércitos de Saul, Joabe de Davi. Então eles estavam em guerra. Então nesse ponto, quando o Davi vence a guerra, a palavra diz, quando Abner, acompanhado de 20 homens, apresentou-se a Davi em Hebrom, este ofereceu um banquete para ele e para os homens que o acompanhavam. Disse então Abner a Davi, olha só, deixa que eu me vá e reúna todo Israel, meu senhor, para que façam um acordo contigo, ó rei, e reines sobre tudo o que desejares. Deixa eu te explicar, aqui era o final de guerra. Então Abner lutou contra Davi. Só que nesse ponto ele chega para Davi e falou, Davi, você é o rei, cara. Você é o cara, eu não quero mais briga, eu não quero mais guerra. A gente está aqui nesse banquete juntos. E deixa eu ir em paz. Sabe, acabou a treta, acabou a confusão. Já viu quando o cara, não quero mais dor de cabeça. Então Davi responde para ele, Davi o deixou ir e ele se foi em paz. Amém? Então aqui há um grande ponto. O rei, Davi, ele é o portador da visão. Então Davi, ele viu aquela cena e falou assim, Abner, você está liberado, mano. Vai em paz, acabou a treta entre nós, acabou a briga entre nós, pode ir embora. Aqui entra agora o espírito independente. Joabe era o braço direito de Davi. Então olha só, no versículo 23. Quando Joabe chegou com todo o seu exército, contaram-lhe que Abner, filho de Ner, se apresentara ao rei, que o tinha deixado ir em paz. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse, que foi que fizesses? Olha só,
que foi que fizesses? Imagine, o rei, o portador da visão, ele falou assim: Abner, vai em paz. E quando Joabe volta, daí chegam os irmãos fofoqueiros. Ô, você está sabendo quem veio aí? Porque sempre tem, né? Aqui não tem, só na Poema tem. Na Poema tem uns irmãos fofoqueiros, aqui eu tenho certeza que não tem. Então, chega lá: ô Joabe, você está sabendo o que aconteceu? Abner veio, e sabe o que Davi fez? Nossa, os irmãos da intriga, né? O cara faz aquele... E sabe o que Davi fez? Deixou ele em paz. Daí Joabe já falou: já cresceu, estufou o peito, chegou para o rei, chegou para o portador da visão. O que foi que fizestes? Abner veio à tua presença e o deixastes ir. Aqui começa um ponto em que ele está questionando. Ele questiona uma direção clara que foi dada pelo rei, uma visão. Então ele continua: conheces Abner, filho de Ner? Ele veio para enganar-te, observar os teus movimentos e descobrir o que está fazendo. Saindo da presença de Davi, olha só, ele questionou Davi e saiu da presença de Davi. Então ele não questionou Davi para procurar uma instrução, para procurar uma clareza sobre aquilo que aconteceu. Ele procurou Davi simplesmente para questioná-lo. E a continuação diz o quê? Saindo da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, e eles o trouxeram de volta desde a cisterna de Será. Mas Davi não ficou sabendo disso. É engraçado que os irmãos fofoqueiros que foram falar para Joabe que Abner tinha ido, esses irmãos não falaram para Davi que Joabe mandou chamá-lo de volta, né? Esses irmãos fofoqueiros somem. O irmão fofoqueiro aparece na hora da treta só. Então, mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner retornou a Hebrom, Joabe o chamou à parte na porta da cidade, sob o pretexto de falar-lhe em particular, e ali mesmo o feriu no estômago, e Abner morreu por ter derramado o sangue de Azael, irmão de Joabe. Então olha só, o portador da visão, ele deu uma direção. A direção dele foi o quê? Foi a paz. Falou: acabou a treta, acabou a confusão, eu não quero mais briga. Davi fez isso. Mas Joabe, o espírito independente, aquele que acha que sabe das coisas, falou: não, peraí, Abner veio para enganar, Abner veio para ver o movimento do rei. Então ele chama Abner no cantinho, o desleal sempre é sujo, ele chama no cantinho, pega a faquinha e mata ele, fere ele no estômago. De verdade, gente, o espírito independente, ele começa de uma forma muito simples. O espírito independente, ele sempre vai julgar aquilo que ele acha que é certo. Como eu disse para vocês, dei um exemplo bem simples da pintura da igreja. Cada um aqui tem uma opinião sobre a pintura da igreja. A gente reformou, nós nos mudamos, né? A Poema se mudou, e a gente começou a fazer a obra agora, vários estágios da obra, e é incrível como cada um vinha falar uma coisa. Então lá na igreja a gente tem um monte de coisa, só que alguns caras vinham falar umas besteiras, a gente falava: irmão, amém, né? Amém, e dava um sorriso assim, amém, para não causar confusão. Mas você fala: meu, que ideia horrorosa desse cara. O cara falava: gente, de verdade, teve um cara, pensa a gente tem rampa de cadeirante em tudo quanto é lugar. A gente tem o banheiro de cadeirante, sabe? Pensando exatamente para cuidar deles, para estar tudo certinho. Daí chega um irmão, ele fala: não, mas a gente tem uma plataforma assim, né? Que cuida da iluminação. Ele falou assim: mas se algum dia o irmão cadeirante quiser trabalhar lá em cima, como vai fazer? Ele falou: cara do céu, mano, a gente coloca um notebook e faz embaixo, mano. Não tem como colocar um elevador na igreja pro cara. Agora olha só, o cara, a gente colocou rampa em todos os lugares. Sabe o ponto? Você fala: meu, não tem o que falar. O irmão olha e fala: ali ele não consegue subir. Não dá, está errado. Você fala: irmão, misericórdia. Daí o outro vem e fala: não, tinha que ter uma luz aqui, ó, porque essa luz não sei o quê, né? Daí os outros mandam falar comigo sempre, eu não sei porquê. Daí eu mando para o outro, né? Eu falo: não, fala com ele que cuida da obra, não sou eu não. Gente, sempre alguém vai dar uma opinião, mas algumas opiniões são totalmente válidas. Alguns caras trouxeram ideias incríveis para o ministério, outros trouxeram ideias furadas. Só que o espírito independente, ele não aceita uma ideia que não é aceita dele. Olha só, ele não aceita uma ideia que não é aceita dele, né? Mas deu para entender o que eu quis dizer, né? Mas assim, o cara fala: olha, tem que ter o elevador para o cadeirante. Você fala: cara, não, mas não vai dar para pôr.
Aí ó, a igreja não pensa nos caras, o cara sai falando para todo mundo. Daí você fala, meu Deus do céu, mas a gente tem a vaga, a gente tem a rampa, a gente tem tudo, a entrada, a vaga, tudo certinho. Daí o cara, não, mas não tem o elevador. Gente, de verdade, o espírito independente, meu Deus, esse cheiro de churrasco é para matar mesmo, né? É para ser provado. Então o espírito independente, ele sempre vai achar que a ideia dele é a melhor do mundo e ela tem que ser colocada em ação. Joabe, ele foi esse cara. Joabe, ele falou, peraí, o rei optou pela paz, mas eu acho que está errado, então eu vou lá resolver o problema. Então ele foi e ele mata Abner. E não foi diferente com Absalão. Davi dá uma ordem e fala, olha, não façam mal a Absalão. E Joabe vai lá e mata Absalão também. Então Joabe, ele é a melhor forma de expressão, simplesmente de um cara que era um espírito independente. Só que a palavra nos mostra em um ponto em que ele era um cara ferido. Em 2 Samuel 12, no versículo 28, ele diz assim, ó, ele fala para Davi, agora convoca o restante do exército, cerca a cidade e conquiste-a, senão eu terei a fama de havê-la conquistado. Imagine, Davi é o rei, cara, e ele fala para Davi, olha, chama os exércitos lá, porque senão eu vou ter a fama de ter feito tudo isso. Joabe era um cara ferido, era um cara machucado. Então, quando alguém falava alguma coisa, tinha que ser aceita. Quando ele falava, era a opinião dele a certa. Só a dele valia. Esse é o espírito independente. Amém? Vocês estão me entendendo? Esse ponto dos processos, gente, é o ponto que é o mais chato, mas é o ponto essencial para você entender. Entra um outro ponto. O ponto da passividade. Eu falei então do espírito independente. Onde a deslealdade pode começar de uma forma muito simples, de uma forma que nem a gente percebe. Quando a sua ideia, ela é a melhor e ela tem que ser colocada em prática. Quando você pode julgar o que é importante e o que não é importante. Esse é o espírito independente. Esse é o espírito em que fala, não, peraí, eu sei das coisas. Isso é uma forma de deslealdade. Outra forma de deslealdade, a passividade. A passividade talvez seja uma das mais comuns que se tem na igreja. Eu lembro que foi muito legal, eu me converti, eu estava no terceiro ano de faculdade. Não, terceiro ano de faculdade. Daí eu lembro que quando eu me converti, mudei drasticamente a minha vida. Tipo, eu lembro que eu saí da faculdade, era no lado direito. Era o nome do bar do lado da faculdade, lado direito. Eu fazia direito, era do lado direito do bar. Então eu ia lá e tal, parei tudo, parei de andar com uma galera. A minha conduta mudou, as minhas palavras mudaram, meu vocabulário mudou. Daí eu lembro que um dia chegou um cara, falou assim, ô mano, você se converteu? Daí eu até medo da pergunta do cara, você fala, será que o cara é crentão, né? Eu falei assim, eu me converti sim, tal, comecei a contar um pouquinho da história. Ele falou, mano, que legal, faz 4 anos, eu sou lá de tal ministério. Eu falei, 4 anos? Falei, mano, eu estou no terceiro ano da faculdade, faz 3 anos que a gente se conhece, ele nunca falou que você ia em tal igreja, cara. Esse é o crente 007, você conhece o crente 007? Ele é um espião. Então ele está ali envolvido ali, quieto. Daí, sabe, você procura, ele está se escondendo nos lugares assim. Daí eu falei, mano, faz 3 anos que a gente se conhece, você nunca falou de Jesus para mim. Tem alguma coisa errada nisso, não tem? Não, cara, é que aqui na faculdade a gente tem que agir com sabedoria. Eu falei, que sabedoria, rapaz, isso é passividade. Que isso? Isso é uma forma de deslealdade com o Senhor. É o cara que esconde, já viu o cara que ele vai sair, ele esconde a Bíblia? Não, nossa, vou achar que eu sou crente, o cara esconde a Bíblia assim, ó. Compra aquela Bíblia mini, né? Tipo, só do Novo Testamento. Fala, ninguém vai ver que eu tenho Bíblia. Que isso, cara? Esse é o crente 007. Agora, onde entra a passividade no ponto da deslealdade? Olha que Jeremias 48, bem, não precisa nem abrir, vou ler rápido. 48:10 diz: maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor, maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Sabe o que está falando? Maldito aquele que de verdade tem algo poderoso em mãos, mas não usa. Sabe, para todos nós é dada uma espada, é dada uma palavra. E se o cara esconde, se o cara é o cara da minha faculdade, fazia 3 anos que eu conheci ele nunca falou de Jesus, nunca fez nada. Cara, a palavra chama ele de maldito. Maldito aquele que faz com negligência o trabalho do Senhor, que impede a sua espada de derramar sangue. Agora, onde que entra a passividade? Por que ela entra num ponto de deslealdade?
Olha só para vocês entenderem. A deslealdade, por muitas vezes, ela é silenciosa. E ela pode ser muito mais perigosa que qualquer outro estágio. Quando eu não anotei o versículo aqui, mas tudo bem. A palavra nos diz, quando o Absalão, ele estupra sua irmã. Perdão, falei errado, gente. Quando Aminon estupra sua irmã Tamar, a Bíblia diz que Absalão, ele ficou sabendo daquilo, ele ficou aterrorizado. Só que olha só o contexto da palavra. A palavra diz que por 2 anos ele não fez nada. Imagina alguém falar para você: aconteceu isso, você fala: não, desgraçado. Mas por 2 anos você fica quietinho. Isso fala simplesmente de passividade, a deslealdade silenciosa. E depois de 2 anos, ele fala para Davi, o seu pai, fala assim: pai, deixa eu chamar os meus irmãos para um banquete, eu vou fazer uma festa. E Davi: não, tá bom, então vai lá, filho, chama lá. Quando ele faz a festa, ele chama Aminon, e ele tinha um ódio mortal de Aminon, por ter estuprado a sua irmã Tamar, e ele o mata nessa festa. Então olha só, por 2 anos ele carregou aquilo com ele e ficou quieto. Eu lembro até hoje, um dia que nós fomos orar para uma mulher, nós fomos expulsar o demônio dela, e quando manifestou de verdade, ela falou assim, ela não, né, o negócio estava nela, falou assim: faz 20 anos que eu estou aqui, faz 20 anos que eu estou aqui, e nunca ninguém me tirou, não é vocês que vão tirar hoje. Daí a gente falou: mas não é nós mesmo, a gente não vai tirar não, mas a gente conhece quem vai tirar. E de verdade, se fazia 20 anos que estava ali, sabe, aquela mulher, o testemunho de vida dela, ela era uma mulher dura, ela era uma mulher arrogante, ela era uma mulher insuportável, ninguém conseguia conviver com essa mulher, porque por 20 anos, sabe, aquilo foi corroendo ela, aquele demônio foi consumindo ela. Só que eu quero que você entenda que às vezes existe um ponto em que ele é silencioso. No caso de Absalão, por 2 anos, ele tinha ódio do irmão dele, mas ele não fez nada. Então ele ficou quieto, ele ficou calminho, até o dia em que ele preparou a casinha e matou o irmão. A passividade talvez, mas esse cara, que nem eu dei o exemplo, fazia 3 anos que eu estava na faculdade, o cara nunca tinha pregado para mim. Talvez o quanto Jesus havia nele, ele ainda tinha vergonha daquele Jesus. Ou talvez ele ainda não sabia se ele queria Jesus ou se queria o mundo. Então ele era o crente passivo, ele estava ali esperando, mas talvez em algum ponto ele fosse desviar, ou fosse largar tudo. Eu quero que você entenda que a deslealdade, num certo ponto, eu estou falando da deslealdade no sentido duplo. A nossa deslealdade que pode haver com o Senhor, a nossa deslealdade que pode ser de sermos passivos com o reino dEle, com a obra dEle, e a nossa deslealdade passiva também em relação aos nossos líderes. Quantas vezes nós já chamamos alguém para um momento de alinhamento, e esse cara falou assim: mas deixa eu falar uma coisa, eu não gosto do meu líder, eu não gosto do GC que eu estou. Daí a gente falou: cara, mas faz 3 anos que você está no GC. Então, mas faz 3 anos que eu não gosto dele. Peraí, cara, por que nunca chegou, sentou e conversou? Nada que está nas trevas pode permanecer, tem que ser trazido tudo para a luz. Amém? Vocês estão me entendendo? Então, o ponto da passividade é um ponto de deslealdade. E a passividade, às vezes, como nós não estamos envolvidos em nada, às vezes nos sobra muito tempo para criticar outras coisas. Então nos leva a um outro ponto, o ponto crítico. Já viu o irmão que critica tudo? O irmão que só sabe botar defeito. 2 Samuel 15, versículo 3. Não existe 2 Salomão na Bíblia, gente. Se alguém achar, sua Bíblia é diferente. 2 Samuel 15, versículo 3. Até que horário que vai, pastor? Em Cris? 10? 11? Tô brincando, gente. 10 para as 11. 2 Samuel 15, versículo 3. E Absalão dizia, olha só o contexto dessa frase. Aqui entra o ponto da deslealdade crítica. Absalão, ele era quem? Ele era filho do rei. Então automaticamente aquele reino era dele, porque ele ia dar por herança, amém? Então ele era o filho do rei. Só que essa passagem diz que ele estava na porta do templo.
ele era do ministério Boas-Vindas, né? Como que é da recepção. Então ele estava lá na porta do palácio, e ele dizia assim, e Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz dessa terra. Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim, e eu lhes faria justiça. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava pescando os desleais. Ele estava ali na porta do palácio falando assim, quem não concorda com Davi, cola na minha. Porque quem me dera, se eu fosse juiz dessa terra, a sua causa teria validade. Ele estava ali falando: o que você não gosta do ministério? Então ele estava lá na porta e falou assim: o que você não gosta do Cristo? Pode falar para mim, pode falar que eu, quem me dera se eu for o juiz dessa terra, quem me dera se eu for o pastor desse ministério, quem me dera se eu for líder, quem me dera se eu for, sei lá, encarregado de alguma coisa, eu posso mudar tudo aqui. Então ele estava na porta da igreja, pescando, falando assim: cadê os desleais? Então o estágio crítico ele começa quando nossas ideias são rejeitadas. Ele começa com o nosso ego ferido. Ele usa o nosso padrão próprio de ideias como julgamento. E a maior característica de um cara que é crítico é a murmuração. Eu tenho certeza que aqui não tem esses caras, mas lá na Poema às vezes tem. É os caras que chegam assim, você pergunta: como é que tá, irmão? O cara, não sei o quê, problema nisso, problema naquilo, o cara nunca está bem. Ele só murmura de tudo. A minha esposa tem um primo. É legal que quando você ministra na outra igreja, você pode falar essas coisas, né? Lá na Poema não posso, né? Minha esposa tem um primo. Eu desisto de conversar com ele, eu desisto, porque eu pergunto para ele, eu vou trocar uma ideia: como é que você está, cara? Mano, eu estou mal, porque aquele cara lá fez tal coisa. E eu falo: não, mas aquele outro lá, não sei o que lá. E eu falo: não, mas calma, aquele outro. Calma, gente. Não é o seu genro não, viu? Pode ficar tranquilo, o seu genro é bem. É que a minha esposa é prima do genro do Brizola, mas é da família lá, que você sabe, né? Gente, o cara só murmura. Um dia eu cheguei para ele, eu falei, quase que eu falei nele: mano, seguinte, eu não aguento escutar você só reclama, velho, dos outros. Mano, quando um dia que você estiver bem, que você for falar de uma bênção, sabe, que você estiver feliz com alguém, fala para mim, porque eu nunca escuto uma palavra sua: olha, esse cara é bênção, esse cara é gente boa. Você só murmura, você só critica. Cara, ninguém vai ser perfeito mesmo aos seus olhos. A grande qualidade de um pastor, e isso foi uma das coisas que eu aprendi muito com o Leandro, é que às vezes quando eu vinha falar de um problema da igreja, eu vinha falar de um irmão, ele me apontava uma qualidade. Não, mas espera aí, mas tem esse problema. Ele me mostrava um ponto bom, me mostrava uma qualidade. Tinha irmão que eu falava: cara, vamos matar esse cara é um desgraçado. Ele fala: mas olha isso aqui, esse cara faz isso, você sabia? Você sabia que esse cara tem um coração desse jeito? Daí já me quebrava. Então olha só, a instrução de um pastor, de um líder, ele não é fazer críticas, não é murmurar, é talvez pegar a sua crítica, a sua murmuração e falar: peraí, você não está olhando para uma ótica errada, você não está olhando para um ponto torto, presta atenção. O que o meu líder mais fez comigo foi mudar a minha ótica de muitas situações. Ele mudou a minha ótica e falou: para de observar isso, para de ver os problemas, para de ver os defeitos dessa pessoa, mas olha as qualidades dela, olha o coração dela. De verdade, imagine se Jesus viesse aqui agora e apontasse o defeito de cada um aqui, inclusive os meus. Ele ia fazer uma lista muito grande, não ia? Mas será que ele ia fazer essa lista? Será que ele ia olhar e falar: não, esse aqui é meu filho? Vocês sabem quem é meu filho? Sabe como Deus faz com Jó? Eu gosto de usar essa passagem porque é uma passagem que é uma das únicas que eu vejo claramente Deus provocando Satanás. Algum teólogo talvez vai ficar bravo comigo, mas Deus chega para Satanás assim, ele chega assim para Satanás. Satanás estava de boa, o microfone chega. Gente, ele não é Satanás, tá? Ele só vai, tá? Não, perdão. Ele chega para Satanás e fala assim: ô Satanás, o que foi? Deixa eu quieto. Não, presta atenção. Você já viu meu servo Jó? O que tem ele? Você já viu meu servo Jó? Dá uma olhada nele. Ele é meu filho. Dá uma olhadinha nele. Mas ele só te adora, ele só é assim porque ele tem isso. Então vai lá, pode tirar dele, e você vai ver o que ele vai fazer. De verdade, para mim,
Deus fez um bullying nessa hora com Satanás. Falou assim, vai lá, você vai ver, eu conheço o coração do meu filho. Enquanto Satanás observava o que ele tinha, Deus olhava a qualidade, Deus olhava o coração. E Deus sabia que não importava o que acontecer, Jó ainda assim ia se prostrar e iria adorar o Senhor, amém? Então olha só, num ponto da crítica, quando você é crítico no ministério, quando você só sabe observar falhas, defeitos, talvez esse é um ponto de deslealdade sua. Porque um cara que aponta defeito não aponta solução. Um cara que aponta solução, ele está falando, cara, eu faço parte desse lugar e eu quero ajudar. Eu não quero ver que o ventilador não está funcionando, mas eu quero ser o cara que vai desmontar o ventilador e vou consertar. Esse foi um ponto de verdade. Eu dou o exemplo do ventilador, porque é sempre assim na igreja. Tem alguém que você entra no culto, o ventilador não está funcionando. O ventilador não está funcionando, ai que calor, o ventilador não está funcionando. Então vai lá, desmonta o ventilador. Mas eu não sei, então contrata um cara para consertar. Ao invés de ficar apontando. A murmuração, a crítica, daí o cara senta e vira para o cara assim do lado. Está calor aqui, né? Ele pesca o cara. Está calor aqui, o cara tá. Mas também, o ventilador não está funcionando. Né? O ventilador não está funcionando, está calor aqui, puxa. Mas por que será que os caras não consertam o ventilador? Já era para estar consertando desde o domingo passado. Eu reparei no outro domingo que não está funcionando. E nesse domingo não está de novo. Então o pastor não viu isso. Está errado. Daí o pastor responderia para você assim, é porque a gente está esperando você consertar. Né? Mas eu só posso falar isso fora da poema, né? Amém? Então olha só, Lucas 9 no versículo 4. Diz assim, na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos pés. E quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. De verdade, Deus está falando assim, cara, de verdade, para de murmurar. Para de reclamar. A murmuração, ela planta semente de desconfiança, de dúvida, de confusão. E destrói o caráter de qualquer um. E quando na verdade Deus está falando assim, de verdade, aconteceu isso, sacode a poeira, sai andando, tem muito trabalho para ser feito. Para de ficar, meu ventilador não está funcionando, então faz alguma coisa. Então Absalão, ele parava na porta do palácio e ficava, olha, você sabia que aqui dentro o ventilador não está funcionando? Você sabia? E você sabia que faz desde a semana passada está funcionando? Era isso que ele fazia na porta do palácio. E olha o que diz em 2 Samuel 15, no versículo 6. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. De verdade, um cara que está ali plantando a sementinha, ele está criticando. Talvez em algum momento, Absalão é o melhor exemplo disso. Por um momento ele foi passivo, ele ficou 2 anos quieto. Daí ele vai para um ponto de um espírito independente, ele mata simplesmente o seu meu-irmão, Aminon. E depois entra no ponto crítico, ele para na ponta do palácio, na porta do palácio e passa a ficar botando defeito. E além disso, nos leva a um outro ponto, o estágio político. O estágio político é o melhor, o estágio político é o cara que ele lança a isca para os cristãos meio ingênuos. Então como que ele faz isso? Ele faz assim, você sabia que todos estão falando do cabelo novo da pastora? Você sabia que não sei o quê? Olha, todo mundo está comentando que parede preta não é legal. Eu estou dando exemplos bem idiotas, gente, bem simples. Mas a verdadeira é que quando começa com coisas simples, elas vão sendo levadas cada vez maior. Olha, você acha que está certo o Joãozinho ser líder de célula? Eu acho que talvez se precipitaram. Mas olha, a Maria, ano passado ela fez tal coisa, a Maria agora está fazendo isso na igreja. É o estágio político. Eu acho muito legal o estágio político. O melhor exemplo nós temos, o deputado Jean Willis. Ele fez um vídeo criticando, na Câmara, ele pegou e falou, na Câmara não, falei o nome errado agora, dos deputados, no plenário, foi no plenário que ele falou, né? No plenário ele pegou e falou assim, falou um monte da Dilma. Daí os caras falaram, mas peraí, mas você apoiou ela nas eleições? Você foi um cara que apoiou ela agora em 2014, e daí agora que o negócio está feio para ela, você está contra ela? Você está de brincadeira, né? Até foi o Feliciano que fez isso, né? Daí a galera viralizou esse vídeo aí. Agora olha só, o estágio político ele sempre vai para 2 lados, vai para 3 lados, ele vai jogando isca. Olha, todos estão dizendo, as pessoas estão dizendo tal coisa.
Então olha só, a deslealdade que eu quero dizer para vocês, talvez esses estágios, esses processos, eu estou dando uma resumida, para não ficar cansativo, mas a verdade é que a deslealdade ela pode ser muito simples, ela pode acontecer no nosso dia a dia com coisas bestas. Você sabe o quanto Deus já me provou ministrando sobre isso, às vezes num relacionamento meu com o meu pai, do meu pai falar assim, ô filho, vamos comigo lá buscar tal coisa, e eu falo, não pai, hoje não dá, porque o meu pai quando ele fala que ele vai na banca, é mentira, que ele para mais 15 lugares até chegar na banca. Daí eu falo, não pai, não dá, porque o negócio que teoricamente na cabeça dele é 20 minutos, leva 3 horas. Daí eu falo, não pai, não dá, mas outro dia eu fui pego, eu falei, e aí, será que eu estou honrando o suficiente meu pai? Será que eu estou honrando a minha mãe? Eu fui pego, será que eu estou honrando a minha esposa? Porque tem irmão que dentro da igreja, chega para as irmãs, oi amada, a paz amada. Daí chega para a esposa, oi ô Maria, ô Paula, ô Laura. Mas para as irmãs da igreja é amada, querida. Espera aí, isso também fala de um nível de lealdade, sabia? Será que eu sou leal com o meu chefe? Se o meu chefe falar assim, puxa cara, tem como você ficar mais meia horinha? Ah, mas vai ganhar hora extra? Não, não vai, é só fazer isso aqui. Não, então eu preciso ir embora, não dá. Talvez você não vai fazer nada. A lealdade, ela fala de um aspecto geral da nossa vida toda. Será que nós somos leais com os nossos filhos? Tem dia que eu chego morto em casa, e meu filho, ele vira, assim, ele bate no chão para eu sentar com ele para brincar, e eu falo, puxa vida, mas eu estou tão cansado. Mas de verdade, eu fiz tanta coisa para tanta gente o dia inteiro, corri para tantos lugares, e às vezes eu não sou leal de sentar com meu filho e brincar com ele. Então peraí, então a lealdade que eu estou falando para vocês não é simplesmente, unicamente a nossa lealdade para com o Senhor ou para com o nosso líder, mas em todos os aspectos da nossa vida, amém? A lealdade faz parte da essência do Senhor sobre nós, da natureza do Senhor sobre nós, e ela pode passar por vários estágios. E você pode ser talvez um desleal passivo, pode ser um desleal político, crítico, são níveis de deslealdade. E o maior intuito dessa palavra de hoje e de amanhã é fazer com que você mesmo consiga olhar com precisão o ponto que talvez você seja desleal. Você pensa, puxa vida, eu já critiquei muito isso. Eu já critiquei muito o ventilador que não estava funcionando, mas eu nunca fui lá consertar. Eu já critiquei muito quando o meu pastor levantou alguém, mas eu nunca honrei esse alguém. Eu já critiquei decisões, mas eu nunca perguntei o porquê delas. Talvez dentro de nós, assim como Absalão tinha por 2 anos, tantas feridas, tantos machucados, sabe, ele carregou por 2 anos isso, talvez nós tenhamos alguns que até hoje não foram tratados. Eu quero incentivar você a se rasgar para a sua liderança, a falar, cara, eu tenho um problema com isso, eu acho que tal coisa é assim, eu acho que tal coisa está errada, me ajuda a olhar da maneira certa, ter a ótica correta, amém? Estou concluindo, tá gente? Então, existe uma cultura de lealdade, existe uma cultura de lealdade que tem que ser implantada na nossa vida, dia após dia. Uma cultura de lealdade em que um pastor, ele não tem que ser, você não tem que ser puxa-saco do seu pastor, mas você tem que olhar para ele de uma forma genuína, para a sua liderança, de uma forma que você possa não ser um caça-falhas nessa liderança, mas que você possa olhar e observar as qualidades que ela tem. De verdade, gente, hoje eu falo para o pessoal o seguinte, eu falo, quando o cara anda de carro comigo, é porque ele tem um nível de intimidade para andar. Porque às vezes eu estou andando, eu estou meio atrasado, eu acelero um pouquinho, eu falo, puxa vida, mas eu estou errado. Você pegar um cara que caça falha, vai falar, olha só, passou na lombada muito rápido. Falta de governo, devia ter saído mais cedo de casa, está atrasado. Tem caras que não podem entrar num nível de intimidade com você. Ele vai procurar falhas. E eu estou procurando me alinhar nessas horas, gente. Hoje eu tenho uma coisa, eu ando com os vidros fechados. Quando o cara me fecha, eu falo, aleluia, Jesus. Eu nem abaixo os vidros para não pecar. Entende assim, gente? Então eu estou sendo tratado nisso. Daí imagina, está um cara do seu lado, o cara já pega e já olha para você, olha lá. Olha o jeito que ele anda de carro. Eu lembro quando eu, Leandro, um dia a gente foi conhecer um grande pastor lá no sul do Brasil. E ele falou, vou mostrar para vocês a cidade. A gente entrou.
E de verdade, eu e o Leandro, a gente era retardado de carro. Daí a gente entrou no carro, pensando, nossa, o cara é um apóstolo, o cara, né, deve ser, né, tudo centrado. Gente, ele pegou o carro, ele virou e de repente eu vou pregar daqui 5 minutos. Puxou o freio de mão, fez a curva assim, foi. A gente falou, eu olhei para o Leandro e falei, esse é dos nossos, mano, esse é dos nossos. Só que de verdade, talvez algum cara olhar ali, eu não estou falando que isso é certo, tá, gente? Em nome de Jesus, né? Alguém vai falar, olha só, está pregando heresia. Então, mas eu estou falando, a gente não está preocupado em olhar um defeito do cara e falar, olha, ele dirige mal, ele dirige errado, ele não pode pregar a palavra de Deus, mas a gente está olhando as qualidades dele. Eu quero que quando o relacionamento que você tenha, você com o seu líder, não é um de caça defeitos, caça problemas, mas é de você olhar as qualidades, aprender para que você possa receber isso, amém? Porque tudo que flui da vida do seu pastor é transferido para você por herança. Tudo aquilo que vai ter na sua liderança, aquilo que flui de essência do Senhor, você vai receber de herança, amém? Agora aquele que é desleal, aquele que simplesmente só vê os defeitos, de verdade, nada vai ser transferido para você. Então, um bom líder sempre aprende algo novo com aquele que está acima dele. Ele sempre vai observar algo bom para aprender e colocar em prática. Agora, alguém que é desleal, ele é imã de reclamação. Imã de reclamação é o cara, já viu, todos os problemas da igreja chegam até ele. Todas as tretas chegam até ele, todas as fofocas chegam até ele. Gente, graças a Deus eu não escuto mais fofoca. Eu não escuto mais fofoca na Poema, eu estou sendo sincero para vocês. Por quê? Porque os caras sabem que não adianta chegar para falar para mim. Não cola. Um fofoqueiro procura outro. Então, de verdade, se está chegando fofoca no seu ouvido, é porque talvez o cara esteja, né, simpatizante com você, tem alguma coisa errada. O cara chega e contar uma fofoca para você e fala, mano, peraí, velho, tem alguma coisa errada. Você não é imã de reclamação, amém? Fala para o irmão que está do seu lado, você não é imã de reclamação. Amém? Concluindo, gente. Quando o seu líder sobe um degrau, o que ele estava fica vago, e os leais, aqueles que estão juntos, sempre vão subir junto com ele, sempre vão subir próximo degrau. Um time leal e unido acaba com qualquer tentativa de rebelião de Satanás. Um time leal, um time que caminha junto, um time que não permite nenhuma investida de verdade de Satanás, esse é um time que vai ser campeão, amém? E a nossa vitória é a eternidade. Então, um último versículo, antes que eu chame o pastor Cris para orar. Salmo 23, versículo 2, olha, ninguém conhece Salmo 23, eu sei que é inédito nessa igreja. Salmo 23, versículo 2, aquele da casa da sua avó, aquele que a página está amarela, né, porque ela deixa aberta lá e está lá. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Deixa eu te falar uma coisa, por que lealdade, nós vamos concluir isso amanhã. Hoje eu falei a parte um pouco mais extensa, um pouco mais maçante, vamos dizer assim, para a gente concluir amanhã. Mas quero que vocês entendam por que nós estamos falando de lealdade. Por que lealdade ela é uma qualificação essencial para qualquer ministério. Uma ovelha, ela não bebe onde a água é turva. Ovelha, ela não bebe, ovelha é um bicho calminho, é um bicho tranquilinho. Às vezes até parece bobo, mas não é bobo. Ovelha não bebe onde a água é suja. Ela não bebe onde a água é turva, onde a água está mexendo. Sabe por quê? Porque ela tem medo que dali pode sair um bicho. Ela tem medo que dali pode sair um jacaré, tem medo de sair um monstro de 2 cabeças, seja o que for. Então o Salmo 23, versículo 2 diz assim: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Que um ministério saudável, um ministério em que há lealdade nele, as águas são tranquilas. Um ministério em que há tranquilidade, Deus pode enviar as suas ovelhas, porque as ovelhas não são nossas. Não existe ovelhas dessa igreja, ovelhas da Poema, não existe. As ovelhas são do Senhor. E quando Ele envia as ovelhas para um lugar, então é porque Ele sabe que naquele lugar há águas tranquilas. E só há águas tranquilas em um ambiente de paz. Só há águas tranquilas em um ambiente de lealdade. Líderes que são desleais um com o outro, estão brigando, estão entrando em conflito. As ovelhas vão olhar e falar: meu Deus, que medo daquele lugar.
Que medo de entrar naquela água turva. Eu tenho medo, eu não posso tomar água daquele lugar. Agora, quando alguém entrar nesse ministério e olha, fala: peraí, a tranquilidade aqui, a paz aqui, a lealdade entre os irmãos, entre os líderes. Peraí, em verdes pastagens me faça pousar e me conduz a águas tranquilas. Então a ovelha vai ver um lugar e vai falar: daqui eu posso me alimentar, daqui eu posso tomar água. Se você quer exercer qualquer ministério perante o Senhor, eu quero pregar, eu quero discipular pessoas, eu quero falar do amor de Jesus, então você tem que ter a qualificação necessária, é lealdade. Você precisa disso. Somente com lealdade as águas são tranquilas. Somente com lealdade a ovelha pode beber. Amém? Cris, vem cá. Eu entendo que essa oração vem através do anjo da igreja. E da mesma forma que eu disse para vocês que a deslealdade ela é como uma gripe que era contagiosa, eu quero falar para vocês que a lealdade ela também é contagiosa. Quero falar para vocês que quando alguém olhar para vocês e observar: peraí, por que esse cara é diferente? Por que esse cara não reclama de tudo? Já viu aquele irmãozinho que a vida do cara está um caos, mas ele está aqui servindo, ele está aqui honrando, ele está sendo leal. Você fala: meu, por que esse cara está sempre sorrindo? Eu estaria chorando no lugar dele. Mas isso fala da natureza do Senhor. Isso fala da natureza que está do Senhor sobre a vida de um irmão desse, em que não importa o caos que está fora, ele continua manifestando a essência, a natureza de Deus. Se eu fosse falar disso, seria uma outra pregação, mas eu quero deixar claro: lealdade faz parte da essência do Senhor. Não é uma frase de caminhão. Deus não é no caminhão que Ele é fiel. Deus, Ele é fiel com a sua criação. Ele é fiel com os seus filhos, e Ele sempre vai estar conosco. E o que Ele espera de você é a sua fidelidade a Ele e aos homens que Ele designar sobre a sua vida, aos homens que Ele colocar sobre você, que vão te conduzir segundo a vontade dEle. Amém? Se coloque de pé.